Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Brasil Pensa. Hoje eu gostaria de falar sobre argumento de autoridade ou apelo à autoridade. Eu gostaria de logo passar para os sites que eu acessei. São dois sites, nós vamos ver duas noções sobre o assunto e logo mais nós podemos conversar a respeito dele. O primeiro, português.sed.pr.gov.br. 4 tipos de argumento. Argumentos de autoridade. No argumento de autoridade, o auditório é levado a aceitar a validade da tese ou conclusão defendida a respeito de certos dados pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado autoridade na área. Então, eu digo o seguinte: olha, fulano ou ciclano, homem, mulher, olha, pessoa tal é especialista no assunto e ele se manifestou dessa forma. Eu sou favorável a um assunto e ele também é favorável a um assunto. Olha só, se ele, que é um especialista no assunto, é favorável a isso, então eu devo estar certo. E aí eu tento convencer o público com essa argumentação. Então, por exemplo, nós vamos falar sobre colocar aqui na câmera de volta. Nós vamos falar sobre construção civil. Então imagina o seguinte: você está na sua casa e alguém constrói um muro dessa forma. Olha só, um muro com essa inclinação aqui. Eu creio que dificilmente você não aceitaria. Mas o argumento de autoridade, ele basicamente tem a função. Imagina o seguinte: eu construí um muro dessa forma e eu não tenho mais dinheiro para destruir o muro e refazer. E eu quero te convencer a ficar com esse muro, nessa inclinação. E aí, eu chamo engenheiros, construtores, que vão dizer para você o seguinte: olha, um muro a 90 graus do chão e um muro com essa inclinação, 80, 75, 85... não vai ter diferença, né? Mas é um muro de 4 metros, mas não tem problema, ele vai ficar firme. Aí a gente só faz uma adaptaçãozinha aqui e ali, como a Torre de Pisa, né? E tá tudo bem. E aí eles levam essa pessoa até você e falam assim: tá vendo? Se vários especialistas no assunto estão dizendo para você que isso e isso não interfere no seu muro, tanto faz ser assim como ter essa inclinação, não faz diferença para o seu muro. Aí você, tudo bem. Se tantas pessoas, especialistas no assunto, dizem que tudo bem, então tudo bem. Agora imagine uma situação pior: você está numa casa e aí você começa a ver que a parede está rachando, aí cai a madeira do telhado, que está sustentando ali as telhas, cai um pedaço da madeira, depois cai uma telha, e aí a pessoa te convence que não, essa casa ela está perfeita para comprar, né? Isso é uma coisa simples, né? Você está vendo lá, imagine que na parte central da sua construção ali, que dá o suporte para toda a casa, praticamente aquilo lá está com rachaduras enormes. A pessoa tenta te convencer que aquilo não tem problema. E vão lá vários engenheiros, construtores, falam: olha, está tudo bem, está tudo ok aqui, né? E aí eu creio que você não se sentiria convencido a morar nessa casa por causa disso. Então, esse é o problema do argumento de autoridade. Agora nós vamos para o último site. São dois sites que eu gostaria de ver. Aqui ele diz o seguinte, né? O argumento de autoridade se baseia na citação de uma fonte confiável, como especialista no assunto que está sendo debatido. Veja que o conceito de citação de fonte confiável, ele é muito subjetivo, porque quando eu estou analisando um evento, para mim, não existe fonte confiável e não confiável, a princípio. Para mim, a fonte vai se tornar confiável na medida em que ele me apresentar dados concretos, em que eu possa analisar e verificar se o argumento que ele está colocando é falseável ou não é, se eu posso verificar que aquilo é falso ou não.
aí sim isso vai me transmitir confiança, né? Então, a confiabilidade de uma citação, para mim, ela vai se basear no argumento que for transmitido para me convencer. Falar, olha, é assim porque A, B, C, D, E. Então eu quero toda a estrutura, o que ele usou para chegar àquela conclusão. O que o instituto, o que a universidade, o que o professor da faculdade usou para chegar naquela conclusão. Isso é o que vai tornar para mim confiável. Pode ser se for uma fonte que costuma dar informações confiáveis, isso pode até nos deixar mais tranquilos. Mas basicamente não é isso que vai me trazer confiança ao aceitar algo. Basicamente eu quero trabalhar, principalmente se for algo que possa gerar dúvida, eu quero saber qual foi que ele demonstre, o que foi, como ele chegou àquela conclusão. E aí nós temos o exemplo de pseudo-autoridade e autoridade. No caso primeiro aqui do pseudo-autoridade, segundo Juan Pablo Rodrigues, jogador de futebol que já jogou na seleção do México. Então aqui a impressão é que vai ser ele vai falar alguma coisa sobre futebol. Ele fala, não deveríamos legalizar a maconha, e ele dá a argumentação dele. Então assim, é bom ouvirmos a opinião das pessoas, sabermos o porquê, mas ele não teria a princípio autoridade para falar sobre o assunto. Ele não estudou sobre assuntos, ele não fez uma análise mais profunda sobre o assunto. Isso, hoje existe muito isso, né? Pessoas que, jogadores, atores, atrizes, cantores, eles se manifestam sobre assuntos. Pode se manifestar? Claro que pode, todo mundo pode se manifestar sobre qualquer coisa. O problema é quando as pessoas dão uma confiabilidade maior para essa pessoa por ser famoso. Eu vou votar numa pessoa para senador porque ele foi um bom jogador de futebol. Não bate, não é? Assim, não tem nada a ver o fato dele ser um bom jogador de futebol com o fato de que ele possa ser um bom senador, deputado, prefeito, presidente, médico. Não, assim, ele demonstrou habilidade, ele ou ela, para jogar vôlei, futebol. Agora ele vai ter que demonstrar habilidade para a próxima função que ele quer adquirir. E aí entra a segunda questão, que é aquilo que nós estamos tratando efetivamente, que é o argumento de autoridade. Um estudo realizado com 67 pesquisadores estadunidenses, especialistas na temática da pena de morte, publicado pelo Jornal de Lei Criminal e Criminologia da Universidade de Northwestern, em Chicago, mostrou que, para 88,2% deles, a pena de morte não tem qualquer impacto sobre os níveis de criminalidade. Então, acho que seria mais ou menos aqui. 60 falaram que não há qualquer impacto e 7 falam que há um impacto. E agora voltando para o vídeo inteiro. E aí, se você me perguntar, Marcelo, tudo bem, a primeira você já descaracterizou pelo fato dele ser um jogador de futebol? Não. Porque para mim é diferente. Eu não vou dar um crédito maior para ele por ser um jogador de futebol. Mas eu quero analisar o que ele está falando. Independente da profissão que ele tenha, eu quero analisar os dados que ele está apresentando para defender aquilo que ele diz. Ele fala, por exemplo, não gostaria de utilizá-la, não é bom porque já existem muitos vícios, legalizá-la seria como uma catástrofe para o país, não deixa de ser uma droga, independentemente do uso. Então, é um argumento plausível, razoável. Então, eu não estou dando maior visibilidade para ele porque ele é um jogador de futebol, não. Eu analisei o que ele falou sobre o assunto, ele argumentou sobre o assunto, e eu vou me basear na argumentação dele. E aí eu posso olhar para a argumentação dele, por exemplo, e dizer, olha, é uma argumentação básica, mas assim, é muito pouco para dizer se pode ou não, né? Agora, quando ele fala, já existem muitos vícios, então esse é um forte argumento, na minha opinião. E, realmente, se eu for analisar, existe muita coisa, existem muitos produtos viciantes no mundo já, então para que legalizar mais um? Então, não estou dando maior voz para ele porque ele é um jogador, estou dando maior voz porque eu achei que é um argumento simples e bastante consistente, ponto. Então assim, mas eu não vou considerar um argumento de pseudo-autoridade, nossa, esse é um jogador de futebol famoso, então a opinião dele deve ser boa. Não me importa. E no segundo caso, pesquisadores estadunidenses, também não me importa
Mas o Jornal de Lei Criminal e Criminologia, ótimo. Eu quero saber os dados. Quais são os dados para dizer que a pena de morte não tem qualquer impacto sobre os níveis de criminalidade? Então eu quero analisar os dados dos 60 que disseram que não há impacto, eu quero analisar os dados dos 7 que disseram que há impacto, e eu quero ver quais são os dados mais consistentes, né? E existem critérios lógicos que podem ser utilizados para isso. Eu posso verificar, eles fizeram um estudo estatístico, então eu vou analisar segundo as normas da estatística. Qual é a confiabilidade do que eles estão transmitindo. E aí, porque, por exemplo, o argumento de autoridade, ele é conhecido muitas vezes como uma falácia, né? E eu vou dizer para você aqui, vou pegar um outro site, a noção de falácia, né? Por exemplo, dicionário de Oxford, né? Ele diz o seguinte: no aristotelismo, qualquer enunciado ou raciocínio falso que, entretanto, simula a verdade. Então, por isso eu considero como uma falácia. Parece, tem ar de verdadeiro, mas o argumento em si não é verdadeiro. Toda a matéria. Falácia é um raciocínio que parece lógico e verdadeiro, porém existe alguma falha que o faz ser falso. Wikipedia. Um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Significados: ideia errada que é transmitida como verdadeira. Então, basicamente, o argumento de autoridade ele pode ser entendido como uma falácia. Por quê? Porque as pessoas dizem assim: olha, já que tantos especialistas dizem que não há, dizem nesse caso da pena de morte, já que tantos criminalistas falaram que não interfere, então não deve interferir. Não é assim. Não é assim que a ciência se constrói, não é assim que o argumento científico se constrói, não é assim que as evidências são construídas, né? Nós sabemos que assim, a melhor forma de se posicionar a respeito disso é verificar se, após percorrer, não vou percorrer o caminho no sentido da pesquisa de campo, eu vou analisar, por exemplo, a pesquisa que eles fizeram, né, nesse caso. Se eu quiser ser mais criterioso ainda, eu posso fazer uma pesquisa de campo, mas, por exemplo, eu vou ler o que eles escreveram sobre o assunto, o que eles pesquisaram, qual foi a conclusão que eles chegaram, vou comparar o que os 60 que disseram que não influenciou falaram, o que os 7 que disseram que houve uma influência falaram, e aí eu vou chegar a uma conclusão, através dos dados. Passa a ser uma falácia, por quê? Porque as pessoas passam a fechar os olhos porque dá muito trabalho, né? Estudar sobre os assuntos. Então, as pessoas dizem assim, como num jogo de truco, né? Então, olha, ele é mestre no assunto e ele tem uma posição contrária. Aí o outro fala assim, não, esse aqui, ele tem uma posição favorável e ele é doutor. Então, por enquanto, eu vou ficar com a opinião do doutor. Aí o outro lado fala assim, não, eu achei um pós-doutor sobre o assunto. E aí o outro lado vai buscar, não, esse aqui, então, já que é para procurar um pós-doutor, esse aqui tem 2 pós-docs. E assim fica como se fosse um jogo de truco, que ninguém analisa os dados, só analisa o peso da formação acadêmica de cada pessoa ou de qualquer outra coisa. Então, isso é muito prejudicial para a sociedade. Eu acredito que nós precisamos nos habituar por mais que haja dificuldade, buscarmos aquilo que dá embasamento para o que é falado. Nós temos hoje muita informação na internet, muitas pessoas especialistas em vários assuntos e muitas vezes admitindo posições contrárias, antagônicas. Então nós precisamos muitas vezes nos preocupar em analisar os dados que são oferecidos. No momento que nós analisamos os dados oferecidos, no momento que nós entendemos o porquê daquilo que está sendo falado, nós podemos ter uma visão um pouco melhor sobre o assunto. Eu até estava lendo aqui um material de agora não vou lembrar onde está, mas é um material de uma magistrada federal, em que ela comenta sobre o consequencialismo jurídico, a visão do impacto econômico que uma decisão jurídica pode ter. E eu achei muito interessante. Por quê? Porque é uma pessoa da área do direito? Não. Porque ela, e é óbvio que o fato dela ser da área do direito
ajudou bastante no desenrolar, no desenvolvimento do assunto, porque ela domina, é um assunto que efetivamente quando você lê o material dela, ela domina, né? E você percebe. Mas é interessante que ela, uma pessoa que está ali trabalhando na área, e ela se importou em verificar a validade das decisões jurídicas. Olha, será que essa decisão jurídica é viável do ponto de vista econômico? Será que vai ser possível você alcançar um resultado satisfatório? Isso é importante que os operadores de direito discutam sobre isso, não é? Então, por que isso é importante? Porque você está analisando a discussão em si, a argumentação em torno do assunto. Então, quando você, na área jurídica, quando você vê uma pessoa um doutrinador falando, olha, ele é favorável a um ponto, a uma posição a respeito de um assunto do direito. Um outro doutrinador, uma outra pessoa que escreve, que comenta sobre o assunto, que teoricamente domina o assunto, ela tem uma posição B, o outro tem uma posição A. Então, veja, eu vou comparar as posições. Olha, essa posição argumenta assim, essa posição argumenta assado. Por exemplo, o povo poderia se reunir e fazer uma proposta para uma emenda constitucional, né, juntar 2 milhões de pessoas e levar até o Congresso uma proposta para uma emenda constitucional, né, isso seria viável, isso seria de acordo com a Constituição, não seria, isso estaria dentro do sistema democrático. Então, essas são discussões em que nós analisamos os dados, os prós e os contras a respeito de um assunto. Então, isso é o que desenvolve toda a ciência, né? A ciência jurídica, a ciência social, a ciência da saúde e por aí afora. Então, é importante que nós aprendamos a valorizar a argumentação de alguém, independente da sua formação acadêmica. Aí nós podemos realmente verificar se existe um embasamento sólido ou se não existe, como nós vamos nos posicionar sobre aquilo. E com certeza, na hora que nós formos pesquisar alguma coisa na internet, vai ficar muito mais fácil filtrar e chegar a uma conclusão. Olha, como é que eu vou me posicionar a respeito de um assunto? Vai ficar muito mais fácil, né? Porque aí por mais que nós demoremos mais para chegar a uma conclusão, quando chegarmos, provavelmente chegaremos a uma conclusão com mais força, com mais consistência. Até o próximo vídeo, muito obrigado, fique com Deus, uma boa reflexão para cada um de nós.